E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos aqui de novo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, mais uma vez, tem muita notícia positiva pra gente comentar. Temos ali a foto do Jair, mas não se engane, já vamos falar sobre pesquisas. Agora, eu não escolhi a foto do Jair à toa. Mais interessante do que o número das pesquisas foi como a imprensa noticiou algumas coisas ao longo do dia de ontem e como alguns setores, algumas pessoas da esquerda estavam assim literalmente desesperadas com o cenário que está se apresentando. E acho que Bolsonaro ele realmente tem muitos motivos para sorrir. Depois, quero continuar falando sobre eleição, entrar aí no campo de algumas análises, algumas coisas, algumas conjecturas, alguns apoios que os candidatos vêm recebendo e alguns apoios que os candidatos estão tentando receber. O candidato aí da esquerda, no dia de ontem, apresentou uma carta para os evangélicos. Quero comentar um pouco sobre isso, quero falar também principalmente dos apoios que Bolsonaro está recebendo. O Rodrigo Garcia teve até na Globo News, achei interessante, quero mostrar para vocês algumas coisinhas que ele falou. Depois, vamos entrar na democracia. A democracia brasileira, todo dia ela está em risco, ela está constantemente em risco, segundo a imprensa. E aí quero comentar, né, os assuntos polêmicos aí das últimas horas, falar algumas coisinhas, quem sabe pincelar uma coisa ou outra aí sobre algumas pautas polêmicas. E por fim, espero que dê tempo, eu acho que vai dar tempo de comentar pelo menos algumas coisas. Pauta econômica e notícias boas. Teve aí um rapaz chamado Henrique Meirelles, participou aí de um bate-papo aí num grupo aí importantíssimo e meio que falou algumas coisas que parece que ele se arrependeu. Teve até que vir pro Twitter meio que se desculpar. Não era isso, não era aquilo outro, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar, notícia boa, olhando de fora da caixinha e vem comigo e vejam só. A começar sobre debates. Debates, só já pra gente falar de pesquisa, porque a pesquisa do Datafolha de ontem fez um levantamento aí sobre o debate da Bandeirantes. Mas antes disso, sobre o debate da Globo, já que o candidato de esquerda não vai pro debate da SBT, da Record, não vai nenhum debate, só o da Globo no dia 28. O Lauro Jardim trouxe a informação ontem que Bolsonaro ele não vai poder tocar no outro candidato. Não vai poder. São regras da casa. Aí fala, né? Vão ser 4 blocos no total. O primeiro e o terceiro bloco é naquele esquema que a gente viu na Bandeirantes. Ambos candidatos têm 15 minutos cada um. E a função deles é administrar o tempo da melhor forma possível. E aí, né? Vai ter que administrar. Mas ao contrário do que se deu na Bandeirantes, não será permitido que um candidato toque no outro, como o Bolsonaro aí fez com Lula. É outra regra que já vigora nos debates da emissora. Eu só me pergunto o que vai acontecer, né? Se Bolsonaro descumprir a regra, tocar, vai ser um caos, vai ser a democracia brasileira está em risco. No segundo e no quarto blocos, serão 6 temas determinados. Na segunda-feira, as campanhas serão informadas sobre quais serão os assuntos abordados e cada candidato escolherá um tema. Nessa parte do programa, cada um falará por 10 minutos. Se segundo e quarto bloco ainda está meio confuso, vamos ver como é que vai ser. Agora vamos falar de coisa interessante mesmo. A começar aqui com a Folha de São Paulo. Datafolha. 2% dizem que mudaram o voto após debate entre Lula e Bolsonaro. E eles mudaram como? Mudaram para votar no Lula? Mudaram para votar em Bolsonaro? O que é que está acontecendo? Aí, segundo a Folha de São Paulo, né? 55% do eleitorado não assistiu o debate. A grande parte das pessoas realmente assim não acompanha a política diariamente. 25% viram alguma parte e 20% viram todo. Eu acho muito 20%, né? Acho muito mesmo. Assim, eu não consigo acreditar. Enfim. Entre quem votou em Bolsonaro, 52% dizem ter visto o debate, ante 43% no eleitorado de Lula. Mais uma vez, que eu digo para vocês, o perfil do eleitor de Bolsonaro é aquela pessoa que se interessa muito mais por política. Dos 2% que disseram ter mudado de ideia sobre o voto após o debate, o cara tinha uma ideia, e após ele assistir o debate, ele mudou de ideia, quase metade. 45%
tinha Lula como candidato antes do programa. O cara ia votar no Lula e deixou de votar no Lula para votar em outro candidato. Não sei em quem. Talvez ele vai anular o voto. Vai falar, agora eu vi o debate, eu vou anular. Que não é nem Lula nem Bolsonaro. Por outro lado, as pessoas aí que falaram, que assistiram e que mudaram de voto e queriam votar em Bolsonaro antes do programa, apenas 17%. Brancos nulos, 18%. Indecisos, 20%. Então teve muito indeciso aí que tomou uma decisão. Brancos nulos também. Agora, olha nesse cenário, onde quase metade dos 2% optaram aí, assim, votariam no Lula, deixaram de votar. Eu acho que Bolsonaro deve ter recebido a maior parte desses votos. Eu acho, né? Só uma opinião. Lembrando que se um voto sair de um candidato para o outro, conta como 2. Porque ele perde um e o outro ganha 1. Então, assim, em termos de diferença, né? De 2 em 2. Já quando é separado, o grupo que assistiu todo o evento, ou partes dele, Bolsonaro amplia a percepção de vitória, que é outro dado. 47% acham que ele foi melhor, enquanto 38% dizem isso de Lula. Isso daí tem tudo a ver com os recortes que estão, principalmente, rolando aí nas redes sociais. Os recortes são uma parte essencial. As pessoas não assistem o debate inteiro. E esse a gente bateu na tecla e falou, eu acho que Bolsonaro ele ganhou por diversas razões. Comportamento, as falas, aquelas, sabe, mitadinhas, porradas encaixadas, e fale como quiser, que ele conseguiu emplacar algumas falas aí muito interessantes. E isso aí acaba gerando cortes. No pós-debate falava, o candidato de esquerda, lá no perfil oficial dele, ele só colocou 2 recortes. Já recorte de Bolsonaro, a própria imprensa, o Diego Costegui falou no pós-debate, falando, ó, o debate mal acabou e já tá chovendo vídeos, né, recortes de Bolsonaro no TikTok. A classe política ainda não entendeu, né, essa nova forma de fazer eleição, enfim, o que é que seja. Mas vamos continuar que tem mais notícias. Mônica Bergamo, ainda sobre a Datafolha. Lula tem 47, Bolsonaro... desculpa, aqui é a Quest. 47 contra 42. Petista oscilou 2 pontos para baixo e o atual presidente 1 ponto para cima. Então tá cada dia mais perto. Thomas Trauma, aqui que era a Datafolha, ficou fora de ordem. Datafolha aponta para uma reta final de incertezas. Perceba como a palavra favoritismo desapareceu. Perceba como os jornalistas, até os mais à esquerda, à extrema esquerda, evitam de falar, não, aquele candidato, atender, não, incertezas. Ninguém tá querendo queimar o filme nessa hora, né? Porque sabe que no pós-eleição, quem errar, com certeza vai falar, olha aí o que você falou, olha o que você escreveu. O estreitamento da disputa é surpreendente por ocorrer num período de notícias ruins para Bolsonaro. Você lembra um debate quando eu também falei da Bandeirantes? Eu falei, esse comportamento de ficar de risinho, de falar que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo outro, pode soar até como arrogante. E quando a pessoa apanha, mas apanha assim, mas demais, como o Bolsonaro vem apanhando, eu acho que chega no ponto que a população olha e fala, bicho, eu acho que ele tá apanhando demais. Eu acho que tá passando do ponto, eu acho que tá rolando uma certa perseguição aqui. E aí a crítica que deveria ser negativa, deveria soar mal perante a sociedade, começa a ter um efeito reverso, de tanto que o candidato está apanhando. Mas acho que eles não perceberam isso. Desde o último Datafolha, bolsonaristas fizeram badernas na Basília de Aparecida. Será mesmo? O PT intensificou a propaganda negativa na TV e o presidente disse em entrevista que havia pintado um clima. A Globo, você vê, né? Não é a Globo, desculpa. É o Thomas Trauma. Ele escreveu no Globo. Ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Esse é o Thomas Trauma. Opinião 100% independente. Aí você vê... No primeiro debate do segundo turno, do domingo, na TV Bandeirantes, Bolsonaro foi especialmente mal ao justificar sua gestão na pandemia. Nada disso, no entanto, afetou seu desempenho no Datafolha. Eu não acho que ele foi mal. Pelo contrário, eu acho que ele se saiu muito melhor, principalmente perante os indecisos, a turma mais isentona. A direita está com voto bem consolidado, a esquerda também. Só que essa turma não consegue entender como é que pensa grande parte dos eleitores brasileiros. Você vê aqui, olha o choque. O Pedro Menezes, ele teve uma dose de realidade na vida dele. Ele escreve o seguinte, jornalista extrema esquerda. O anti-bolsonarismo está em negação. Parem de dizer que o resultado do Datafolha de hoje não é tão ruim. Parem. A reeleição de Bolsonaro
é muito mais provável do que se imaginava. Passou da hora de aceitar que o eleitor mediano está à direita de Lula e Alckmin. E Alckmin vice não foi suficiente. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que a população brasileira está mais à direita? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Aí você vê, olha a reação do PCO. Já não pode haver dúvida, que a candidatura de Lula está sendo vítima de um verdadeiro golpe eleitoral. Mais de 500 empresas foram denunciadas por coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro. São, na verdade, milhares. Segue. E aí ele traz um artigo do Diário, sei lá, o Caso Operária, né, que é o site deles. Datafolha dá empate técnico. A esquerda precisa reagir. Gente, olha o nível das notícias que estão aparecendo. É segurar vantagem. Tem que reagir. Sabe? Tem que ir na realidade. Tem que sair da negação. E o velho tá apanhando, hein? Bolsonaro, mas Bolsonaro apanha. Ô, homem que apanha. Mas vamos continuar. O Costa Pimenta está falando da questão, né, do empresariado. Não vou nem entrar nesse ponto. Mas você vê que o pessoal, ele tá incomodado. E vamos tentar se olhar de uma forma. Não sei se tem o cara ali tá ou não tentando, né, coagir seus funcionários, etc. Tem que saber aí, cada caso é um caso. Mas pensa o seguinte, para a turma da esquerda está tão preocupada com os patrões, etc. Será que é porque, conforme a gente está se aproximando do dia 30, conforme a gente passou do dia 2, a ficha para muita gente caiu que assim, irmão, é Lula ou é Bolsonaro? Só tem essas duas opções. Não tem uma terceira opção. Vai ser Lula ou Bolsonaro. Vai sair dia 31 como o próximo presidente do Brasil. Ou reeleição, ou a reeleição de Bolsonaro, ou a reeleição Lula para o terceiro mandato. Enfim. Vai sair. E você vê que esse sentimento está cada vez mais dominando a sociedade. Ontem, Nicolas, amigo meu, tem um vídeo outro que a gente já fez lá no Talking Show. Nunca mais puxei até vídeo lá, né? Ele tá pra visitar o Brasil agora, visitar a família dele. Desde que ele veio na Austrália, ele nunca foi no Brasil. Eu não piso no Brasil desde 2017. Minha família não veio desde 2019. Não é por falta de vontade, é complicado. Vai olhar quanto é que tá o preço de passagem, você vê. Ainda mais se você não tiver visto americano para vir pelos Estados Unidos. Dá um saque aí quanto é que tá a passagem. Tá pesado. Enfim. E aí ele falando, mostrando as mensagens com os amigos dele falam, cara, aqui no Brasil só se fala em política, só se fala em política, só se fala em política. Então o debate está cada vez mais acalorado. Cada vez tem menos pessoas em cima do muro. Cada vez mais as pessoas estão tomando um lado. E tentando trazer votos para o seu candidato. E a esquerda está preocupada com isso. Aí você vê, a gente comentou recentemente da Fiesp. Primeiro saiu uma nota, que estava tendo uma certa confusão, ou algumas pessoas achando aí que o Josué Gomes estava dando uma guinada muito para a esquerda, uma gestão muito ideológica. E aí ontem sai mais uma nota sobre isso, Lauro Jardim falando, a Fiesp está em chamas. Paulo Scaff tem se movimentado para reunir assinaturas de empresários expressivos com o objetivo de provocar a renúncia de Josué Gomes da Silva da presidência da entidade. Sim, Josué que assumiu o posto em janeiro, sucedendo o próprio Scaff que lançou o candidato. Qual o motivo? Essa turma avalia que a administração é ideológica, numa palavra esquerdista, ao menos para os padrões da entidade, e que não defende os interesses da classe. Josué, por sua vez, já está operando uma contraofensiva. Aqui a gente está vendo uma batalha entre os dois candidatos, né? Só que a nível da entidade. Você acha que esse clima ele também não está por todo o país? Não está rodando? E a esquerda está preocupada. O tom da imprensa está muito engraçado. Aí vem o Gustavo Uribe da CNN. Contamos daqui a pouco na CNN que, com receio de virada, não é mais administrar vantagem, já é receio de virada. Risco apontado em pesquisas internas, né? O Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar ao Estado pelo menos mais 2 vezes até o final da campanha eleitoral. Existem algumas pessoas ligadas à campanha de Bolsonaro, inclusive o próprio Ciro Nogueira, falando que ele apostaria que se fizesse uma pesquisa eleitoral hoje em Minas Gerais, colocaria Bolsonaro já na frente. E a campanha da direita tá forte no estado.
Aí você vê, sobre a Quest, Reinaldo Azevedo colocou aqui, né, uns gráficos. Lula com vantagem de 5,6 pontos. Diferença tem queda em uma semana. Tô nem aí pra pontuação. Vamos olhar sempre as tendências. A diferença está caindo. Semana após semana. Isso aqui já não tá na frente. E aí você vê, né, ali à esquerda, o gráficozinho, né, intenção de votos, dando uma fechada. No Nordeste, Bolsonaro ali cresceu um pontinho, Lula caiu um pontinho, é porque a diferença é grande. Só que no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, se você parar para olhar, é porque aquele gráfico tá horrível. Mas se eu não me engano, esse primeiro tá muito apagado. Mas a primeira data ali é dia 6 de outubro. 6 de outubro, no Sudeste, Bolsonaro e Lula estavam empatados. Segundo a Quest, Bolsonaro abriu 8 pontos. E não é que Bolsonaro cresceu 8 e o Lula tá parado. Não, o Lula perdeu 5 e Bolsonaro teria ganhado 3. Olha as tendências de cada campanha. As notícias sobre a esquerda, assim, nossa, é notícia ruim atrás de notícia ruim de Bolsonaro, mas ele não tá caindo? Ele não tá conseguindo? O que tá acontecendo? Por outro lado, não, olha assim, devido ao risco, devido à virada, não, Fiesp em chamas, meu Deus, o antibolsonarismo tem que acordar, tem que reagir. Olha o nível das notícias que está saindo na imprensa. Aí vem o Matheus Leitão. Nossa, eu adoro ler o Matheus Leitão. Pesquisa revela como o PT periga turbinar a campanha de Bolsonaro. Entenda! Eu adoro quando ele bota isso entenda. Ele sempre tem que explicar para as pessoas que não tem um cérebro tão privilegiado quanto o dele. Aí o Matheus Leitão fala: o levantamento também mostra que o medo da continuidade de um governo Bolsonaro está diminuindo. Enquanto o medo da volta do PT está aumentando. Outro indicador importante, o da rejeição, também mostra mudanças. A rejeição a Bolsonaro vem caindo. Já a rejeição do Lula voltou a crescer. O petista perdeu 9 pontos percentuais no período de uma semana entre os eleitores do Norte. Se lembra que a gente comentou no vídeo ontem, no estado do Amazonas, a batalha aí do Wilson Lima contra o Eduardo Braga, falando, ó, o Wilson Lima é o candidato de Bolsonaro, o Eduardo Braga está apoiando o candidato da esquerda. Então, como o Lima ele está crescendo e a vantagem está aumentando acima da margem de erro, existe uma tendência, não dá para bater o martelo, que Bolsonaro também pode estar tendo um crescimento. Segundo aí a Quest, né? Bolsonaro cresceu. Enquanto Bolsonaro ganhou exatamente 9 pontos. Lula cai, Bolsonaro sobe. Que bom, né? Um perdeu 9, outro ganhou 9. Que bom, viu? Bom demais. Continuando, no Sul e no Sudeste, a começar pelo Sul, Bolsonaro não só mantém a liderança, como ampliou sua vantagem. No Sul, saiu de 50, ampliou sua vantagem, né? Saiu de 53% para 44% do Sul, enquanto o Lula caiu de 36% para 33%. E subiu de 46% para 47% do Sudeste, enquanto o Lula caiu de 41% para 39%. Eu acho que deve ser 53 para 54, né? Ou 64, porque tá maluco. Como é que a vantagem aumenta no Sul se você tá em 53 você cai para 44? Deve ser ali o número errado. Mas enfim, Bolsonaro que ele cresce também no Sul do Brasil. Então você vê, Norte, Bolsonaro cresce, Sul, Bolsonaro cresce, Sudeste, maior colégio eleitoral, Bolsonaro cresce, e o Nordeste? Um dado importante, tá ali, ó. No Nordeste, o petista oscilou um ponto para baixo, mas mantém distância importante. Entre os nordestinos, Lula, né, saiu de 68 para 67 e Bolsonaro subiu. Foi aquele pontinho que a gente falou. Independente de 1, 2 pontos, etc., cada voto conta. Qual a tendência? Bolsonaro crescendo e Lulinha tá caindo, viu? Um dado importante apurado pela Genial Quest é que o número de eleitores que acha que Bolsonaro merece um segundo mandato ultrapassou o número de eleitores que acham que ele não merece se manter no poder. Pela primeira vez, a quantidade de pessoas que acham que Bolsonaro merece um segundo mandato é maior do que acham que ele não merece. Para Lula, a nova pesquisa traz
vários pontos de atenção. A campanha do petista precisa diminuir o medo da volta do partido ao poder enquanto tenta ampliar a rejeição do atual presidente.